Provérbios 23. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante, e põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Não te canses para enriqueceres, dá de mão à tua própria sabedoria. Então, o Novo Testamento, ele repete este mandamento para a pessoa não ficar correndo atrás de riquezas, que é canseira, que é enfado. E o Senhor, ele não se agrada disso. Por causa da riqueza, muitos deixam de viver. Jesus fala para não ajuntarmos tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem vem consumir essas riquezas, e onde os ladrões minam e roubam, que devemos juntar tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Então, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. O seu coração deve estar no Senhor Jesus. Ele é que é nosso tesouro, que é nossa riqueza, nosso bem precioso. Deus fala ainda na sua palavra que os que querem ser ricos, eles caem em tentação e em laço e em muitos pecados de concupiscências loucas e nocivas, que submerge o homem na perdição e na ruína. Então ele diz ainda que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguém se desvia da fé e se transpassam a si mesmo com muitas dores. O Senhor diz: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, o amor, a fé, a caridade, a piedade, a paciência e a mansidão. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, está assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Então aqui o Senhor fala da avareza, ele nos admoesta para ficarmos livres do amor ao dinheiro. Então ele segue a exortação contra a imoralidade. A avareza e a imoralidade têm estreita conexão entre si no Novo Testamento. Com grande frequência, o amor à abundância e ao luxo, bem como a busca constante de riqueza, fazem da pessoa presa fácil dos pecados sexuais e dos pecados da imoralidade. Então, devemos receber essa admoestação por parte do Senhor. Versículo 5. Porventura fitará os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos, porque, como imaginou na sua alma, assim é, ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração
não está contigo. Então você, ao se sentar à mesa, tenha muito cuidado com as pessoas que têm o olho maligno, nem cobices as comidas gostosas dele, porque assim como ele imagina, assim é. Ele te dirá: come, bebe, fica aí à vontade no seu coração, mas ele não está contigo no seu coração. Versículo 8: vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os limites antigos, nem entre as Desculpa, eu tive que me ausentar um pouco. Voltando ao versículo 9: não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os limites antigos, nem entre nas herdades dos órfãos, porque o seu Redentor é forte, ele pleiteará a sua causa contra ti. Aplica à disciplina o teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. Então você vê a orientação do Deus Pai. Ele fala com tanta ternura, com tanto amor, para que o nosso coração seja sábio, porque isso alegrará o coração de Deus. Sim, o próprio coração de Deus. E exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Então devemos estar falando coisas retas, coisas sábias. E que coisas retas e sábias são essas? São as suas palavras. Devemos estar lendo, falando a palavra do Senhor, exaltando, louvando, glorificando. Olha o segredo. Exultará o íntimo de Deus quando você estiver falando as palavras do Senhor. 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes ser no temor do Senhor todo dia, porque deveras há um fim bom, não será malogrado a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Quer dizer que aqui o Senhor fala que nós temos força para dirigir o nosso coração, mas somente através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é que nos dá força. O Espírito Santo, ele nos conduz a andarmos no caminho santo. Então, se lemos, se praticamos a palavra do Senhor, se estamos buscando ser sábio, nos afastando da roda dos escarnecedores, dos pecadores, então o Senhor, ele está conosco. Versículo 20: não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Então o Senhor, ele nos diz aqui, para que nós não estejamos no meio daquelas pessoas beberronas,
que são dadas ao vinho, que caem pelas ruas, que envergonham o evangelho do Senhor, e nem entre os comilões de carne. Tá vendo só? Não que não devemos parar de comer carne, não. Mas não devemos estar entre esses comilões de carne, nem entre os beberrões, porque vai dar sonolência a nós e com certeza nós vamos nos tornar pobres. A pobreza vem, porque com ela vem a sonolência. Devemos ouvir o nosso pai, o ensinamento do nosso pai, da nossa mãe, que nos gerou. Primeiro devemos ouvir a palavra de Deus, porque Deus foi que nos gerou. Somos seus filhos. E quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos. E por herança somos reis, príncipes e sacerdotes de Jesus. Compra a verdade e não há vendas. Sim, há sabedoria e há disciplina e há prudência. Então devemos andar na verdade, que é a palavra do Senhor. Sermos pessoas retas, pessoas justas e buscar a disciplina e andar em prudência. Versículo 24: Grandemente se regozijará o Pai do justo, e os que gerar a um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e a tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Então devemos nos alegrar com nosso pai, com nossa mãe, a quem nos gerou, mas não com aquele coração que quer dar, pedir, que tem ambição nas coisas do pai, que chega até roubar o pai, roubar a mãe, e depois vai, limpa a boca, fala que não fez nada. Não, devemos nos alegrar com eles. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozijem-se a que te gerou. Quer dizer, eles devem ter alegria de nós, por quem nós somos. Porque o pai fica feliz quando vê os filhos dando bons frutos. Versículo 26: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. Também ela, como um salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. Versículo 29. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. O basilisco aqui é a cobra. E os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidade, e serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Então você fala aí, você observa que o Senhor está falando
do versículo 29 ao 35, você contemple essa palavra. Ele fala do vinho, da bebida misturada. Então, nestes versículos, temos o primeiro mandamento claro e preciso na revelação progressiva de Deus, que proíbe o seu povo de beber vinho fermentado. Deus nos instrui aqui concernente à bebida alcoólica e da sua influência degradante. Nós já falamos acerca das bebidas fortes. Não olhes para o vinho quando se mostrar vermelho. Então esse versículo, ele adverte sobre o perigo do vinho, yain, uma vez fermentado. Portanto, o yain a que se refere esta passagem deve ser distinguido do yain não fermentado. Então a gente pode ver no Antigo Testamento que a fermentação é o processo pelo qual o açúcar do suco de uva converte-se em álcool e em dióxido de carbono. Melhor dizendo, dióxido de carbono. O verbo olhar em Hebreus, é uma palavra comum que significa ver, olhar, examinar. É também empregado no sentido de escolher, o que sugere que não devemos olhar com desejo para o vinho fermentado. Deus instrui o seu povo a nem sequer pensar em beber vinho fermentado. Nada se diz nessa passagem sobre beber vinho com moderação. O adjetivo de vermelho, em Hebreus, Adem, significa vermelho avermelhado, rosado. Segundo o lexicon de Gesenius, isso refere-se à efervescência do vinho no copo. Seu borbulhar cintilante. A frase seguinte, quando resplandece no copo, diz literalmente quando o vinho dá olho no copo. Trata-se das bolhas de dióxido de carbono produzidas pela fermentação ou aparência borbulhante do vinho fermentado. Então, no versículo 32, ele continua dizendo: o seu fim morderá como a cobra. Então, Deus proíbe seu povo de contemplar o vinho quando vermelho, pois o vinho fermentado destrói a pessoa qual serpente, e como víbora, ele a envenena. Os efeitos do álcool são demoníacos e destruidores no cérebro humano. Inclui olhos avermelhados, visão turva, mente confusa e palavras perversas e enganosas. Tomar bebidas leva o indivíduo à embriaguez, aos ais, à tristeza, à violência, às brigas, os danos físicos e ao vício crônico. Você vê quando a pessoa está embriagada, ela fica mais alegre, mais sorridente. Existem pessoas que estão em depressão e que se refugiam no álcool. Então a sua mente fica entorpecida, com a falsa impressão de que está feliz, mas aquilo ali, quando sai da mente, quando ela volta ao normal, volta todo o sofrimento. Então devemos ser felizes sem beber álcool, sem entorpecer a mente.
famílias são destruídas. E existem cristãos, melhor dizendo, que vendem bebida alcoólica. Então ele está contribuindo com a miséria da família, daquelas pessoas que buscam o álcool. A perversidade do homem é tão grande que eles oferecem para o outro, o amigo. Não, um copo de leite eu não te dou não, mas quer um copo de cachaça? Eu já vi isso. Eu já pude contemplar e ver isso, pessoas falando e fazendo isso. Então, a maldade jaz no maligno, no coração do homem, então devemos perseverar. Versículo 35, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Então esse trecho descreve os efeitos da dependência do vinho fermentado. Ainda vai buscar, porque o homem, ele tem que buscar força em Deus, ter domínio próprio. Frequentemente, aquele que bebe quer beber sempre mais, até perder seu autocontrole. É por isso que a palavra de Deus diz: não olhes para o vinho. O cristão não deve beber nenhuma bebida embriagante. Esta ordem é atual e válida para o povo de Deus nos dias atuais. Glória a Deus. Devemos pedir ao Senhor todos os dias para nos afastar da tentação, para termos domínio próprio. Em nome de Jesus. Leia a Bíblia, contemple a Bíblia, deixe ela entrar no seu coração, na sua alma, na sua mente. Embriague-se com o Espírito Santo de Deus. E o Senhor te liberta. Bom dia a todos.